Olá, bem-vindo a esse vídeo. Não sei se eu vou postar ele, não sei onde é que ele vai estar. A minha ideia mais é deixar ele de posteridade, assim, para quem da minha família assistir isso aqui no futuro. Contar um caso interessante, legal, assim, que foi o meu caso de primeiro voo com a United Airlines. Eu tô até, e por que eu tô falando isso nesse momento? Porque eu tô chegando, tô fazendo a última perna da minha viagem de Hong Kong de fevereiro de 2026. Eu cheguei, né? E tô fazendo agora a última perna, que é Guarulhos, Porto Alegre. E muito interessante, assim, a minha primeira viagem com a United foi eu, meu pai e o meu amigo Fernando. Muito caso vai sair aí do Fernando, tem vídeo aí, muito vídeo dele junto comigo vivendo essas aventuras. O Fernando foi um amigão que Deus levou muito cedo. E então basicamente foi assim, a gente não tinha ideia de viajar. Aí surgiu a oportunidade da gente viajar para os Estados Unidos. Iria eu, pai e o Fernando. Beleza, ficamos naquela de ir, vamos ir. Quando chegou perto da viagem, todo mundo já tinha visto, já tinha tudo. A gente, não vamos mais. Aí desistimos. Aí, quando chegou, tipo uns 4 dias antes da viagem, já vamos, o pai disse, não, vamos ir porque eu vou ir a trabalho, que aí tu e o Fernando não precisam pagar hotel, vocês vão, a gente vai a Miami, né, e nós ia também a Washington, primeira vez que eu fui a Washington, por enquanto a primeira e única. Aí vamos, então tá, aí chamei o Fernando, eu já tinha avisado o Fernando que nós não ia mais, né, aí fui lá correr atrás do Fernando. O Fernando era uma figuraça, né. Aí eu cheguei lá, e aí Fernando, vamos, o pai avisou que dá pra nós ir e tal, vamos ir, que aí a gente só paga passagem, o resto das despesas, hotel a gente não precisa pagar nada, que a gente fica tudo no hotel junto e tal. O Fernando, vamos embora. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou, agora era de manhã, só de tarde, eu vou passar aqui, te pego pra gente ir na agência de turismo comprar as passagens. Aí o pai me disse assim, não, tu pega e compra as passagens voando pela United Airlines. Aí, na época, recém o Collor tinha aberto para as companhias aéreas internacionais começaram a operar no Brasil. E a United estava operando com o, na época, novíssimo Boeing 777. E era, muito novidade. O pessoal não tinha ainda muito hábito de viajar com essas companhias americanas. Eu acho que era isso, porque no voo tinha quase que só a gente. Aí fomos até a agência de turismo. Eu e o Fernando, o pai emitiu a dele lá por... O pai emitiu a passagem dele lá pela empresa. Então lá foi eu e o Fernando lá para a agência de turismo, na época chamava-se BMZ Turismo, em Porto Alegre. Aí fomos lá e começamos, não, porque a gente tem que ir nessa e tal, porque vamos nesse voo, porque tinha que coincidir as conexões com as conexões do meu pai, de United, e vamos assim, vamos assado e tal, e compramos, terminamos. Ele disse assim, tá aqui meu cartão, Fernando, tá aqui o meu cartão, pagamos tudo, né? A gente, deixar assim claro, a gente não era rico e tal. O Fernando também, naquela época tinha uma condição um pouco mais simples. Ele tinha um golzinho, daqueles golzinhos, Gol era um carro que tinha, não sei que época estamos vendo esse vídeo, era um carro, ficou muito tempo no Brasil, muito famoso, muito conhecido. E o Gol do Fernando era o Gol com motor de Fusca, foi um dos primeiros que saiu, bem simples o carro e tal. E a gente juntou essa grana para fazer essa viagem. O Fernando foi assim porque teve essa oportunidade realmente de ir sem gastar nada.
de hotel, só passagem aérea. Então, quando a gente terminou de comprar, passamos nos cartões, nós subimos no elevador, o Fernando me olhou bem sério, disse assim, muito bom, mas pra onde que a gente vai? Fernando, tu comprar passagem, não sabe nem pra onde tu vai. Aí eu expliquei pra ele, ó, nós vamos pra Miami, vamos pra Washington, assim, assado. Ele, tá, que legal, então tá. Aí fomos, chegou no dia do embarque, né? A gente embarcou lá em Porto Alegre, fez a conexão. Aí, quando chegamos para embarcar em Guarulhos, a parte econômica do avião tinha a gente e no máximo mais 5 pessoas, e o resto do avião zerado, não tinha ninguém a bordo. O Fernando, ele é engenheiro mecânico, aí ficou faceiro, foi lá, queria mexer nos botões do avião, mexeu, desligou as luzes da cabine, tinha um painel digital assim, com a tela touch, na época era novidade isso aí, né? Aí voltamos correndo, parecia 2 crianças, 2 moleques, a gente já homem barbado, né? Voltamos correndo pra sentar nos nossos lugares. Aí decolamos, fomos, aí lá no meio do caminho vieram servir bebida, né? Aí o pai é fogo, o pai passou o carrinho, a mulher, enquanto ela servia de um outro, o pai meteu-lhe a mão no carrinho da mulher, tirou mais 2 garrafinhas de bebida, escondeu para beber depois. Tá, seguimos. Aí nessa viagem foi muito bacana, que a gente foi a Washington, né? Depois até, se der vou contar, depois eu sigo contando como que foi em Washington, a primeira vez que é a Washington, e foi muito bacana. A gente, quando chegou em Washington, a gente ficou num lugar chamado Reston, é perto ali, né, porque Washington é uma junção ali de alguns estados, e nós chegou no dia lá, vamos passear em Washington. Primeiro dia, nossa, pegamos um táxi para ir até a estação do metrô. Aí já o cara como era afastado, o motorista do táxi não achou muita vantagem para ele nos levar até a estação do metrô, porque ele ficava numa fila e aí ele queria nos levar até o centro de Washington para ganhar mais, e nós não queríamos, era chinelão, né? Nós queríamos ir até a estação de metrô, de pegar o metrô para gastar menos. Tá, tudo bem, fomos. Aí fomos para a cidade. A gente visitou o prédio do FBI, foi sensacional. Hoje eu não sei se ainda dá para visitar o prédio do FBI. Visitamos o prédio do FBI, fomos até a frente da Casa Branca. Nossa, tem muita foto aí dessa viagem. Aí então, quando voltamos, pegamos a mesma coisa. Pegamos o trem, fomos até a estação perto do hotel, e de lá nós pegamos um táxi. Aí pegamos um táxi com um chinês, e nós dizíamos pro chinês, né? O chinês não falava inglês, tá? E a gente dizia, né, que nós queríamos ir pro hotel Hyatt de Reston. Aí ele dizia pra nós, Hyatt. Nós, Hyatt. Ele, Hyatt. E saiu. Cara, ele dirigiu uma meia hora. Nós achando aquilo muito estranho, porque nós já tínhamos ido para a estação metrô perto, né? Mas estávamos quietos lá. Chegou lá ele chegou no hotel e disse, Hyatt. Eu disse, é o Hyatt mesmo, mas não é o nosso é outro. Aí ele, aí ele pegou o telefone, ligava para alguém, eu olhei para Fernando, isso vai dar BO esse negócio aí, esse cara não sabe onde é que ele tá indo. Aí o Fernando disse, realmente, né? Aí o cara, não, Hyatt, acho que agora ele vai levar. Aí ele apontava pro taxímetro, no. Aí quando chegou no hotel, realmente ele achou o hotel, levou 1 hora para achar o hotel.
Aí ele apontava pro taxista e dizia, olha, esse não, ele queria ganhar mais ainda, né? Então ia dar muito mais que se a gente tivesse pegado o táxi direto do centro de Washington até ali. Só não vou pagar esse cara não e tal. Aí discutimos que o valor dele estava absurdo, que ele estava no lugar errado, ele não entendeu muito bem. Deu um desconto pra gente, a gente pagou para não se incomodar e foi embora. Mas a gente queria muito achar lojas lá em Washington, que a gente queria fazer compras, brasileiro, né? E daí a gente não achou no centro de Washington nada, mas atrás do hotel tava todas as compras. Aí fomos numa Best Buy em ali, não tinha ninguém na loja e tal. O Fernando gostava muito de comprar coisa que ele chamava de lixão. O lixão era qualquer coisa usada, que tiver usada assim, ó, que estava com defeito da loja, qualquer coisa assim. A primeira coisa que ele viu lá na Best Buy foi uma filmadora da marca RCA. Cara, isso faz uns 30 anos, pode que alguma informação não esteja, mas eu acho que até aqui tá tudo bem certinho. A RCA, ele achou por $99, mas estava estragado. Aí ele, não, vou levar porque isso aqui é um conserto e tal. Sabe, bacana, se tu consegue, né, é negócio. Aí ele comprou a tal da filmadora. Bom, entre a Best Buy e o hotel, que era uma caminhada de 10 minutos, ele já tinha consertado a filmadora. Cara, e assim foi, a gente foi comprando, depois a gente saímos de Washington, a gente foi pra Orlando, o Fernando não tinha ido, fomos a Miami, passeamos muito, e o Fernando comprou coisa, cara, mas comprou. Naquela época, a grande novidade era o CD, o gravador de CD. Então a gente comprava o aparelho que gravava CD, instalava no computador e comprava o CD virgem, né, sem ter nada gravado, botava ali e ele gravava e você tinha música digital de alta qualidade. Daí então eu comprei para mim isso. O Fernando, ele comprou uma mala, aquela mala clássica de sacoleiro que tem um zíper assim que você vai girando e ela vai expandindo. Ele encheu até a boca de coisa. Quando chegou na hora de ir embora, ele comprou notebook. Nossa, chegou no final, eu disse assim, vamos embora. Tá, vamos se arrumar para ir embora. Eu quero ver nós passar, que a cota é 500, né? O Fernando, não, mas eu não gastei 500. Fernando, tu tá de sacanagem comigo. Tu gastou pelo menos aí, tu gastou uns 4, 5 mil dólares. Ele, não, capaz. Como é que tu gastou 500 se só o notebook tu pagou 1.000, a câmera tu pagou 100, o que tu comprou aí de bagulho dentro desse troço? Aí ele, não. Bom, no resumo da ópera, quando chegou o primeiro mês eu fui visitar ele lá, e aí Fernando, tal, aí ele, não, aí ó, trouxe a fatura do cartão, mostrou, aí afinal te falei, tinha gastado 300 e poucos dólares, eu disse, tem coisa errada. Quando foi no outro mês, veio quase 4, 5 mil dólares, eu não me lembro o valor exato, mas ele teve que vender o carro para pagar a viagem baratinha nossa. Cara, mas o Fernando era um parceiraço, assim, ó, dos poucos amigos, assim, que a gente conta, assim, na mão, assim, que, nossa, isso é muitos passeios juntos. Vou trazer mais história dessas aí. Às vezes foi só um relato aí para vocês conhecer um pouquinho dessas histórias, para deixar isso guardado para futuras gerações. Conhecer um pouquinho do que foi o avô, ou bisavô, ou tataravô, enfim. Fora isso, um abraço, fiquem com Deus, fiquem bem e até o próximo vídeo.